Durante os primeiros anos da vida de Jesus Cristo, uma guerra espiritual de proporções cósmicas acontecia nas dimensões invisíveis ao redor da Sagrada Família. São José não foi apenas um pai protetor no sentido humano. Ele foi um guerreiro místico que enfrentou batalhas sobrenaturais para defender o menino Jesus dos ataques sistemáticos das forças demoníacas. A venerável Cecília Baige revela que desde o momento da encarnação, todo o inferno se mobilizou numa ofensiva sem precedentes para destruir Jesus ainda criança, e que São José recebeu de Deus armas espirituais extraordinárias para vencer esta guerra invisível que decidiu o destino da humanidade. Hoje você descobrirá os 7 combates espirituais mais intensos que José travou para proteger a infância de Jesus. Batalhas que aconteceram simultaneamente nos planos visível e invisível e que estabeleceram José como o maior guerreiro espiritual da história, cujas vitórias continuam protegendo todas as crianças que são colocadas sob sua guarda celestial. Baseados nas revelações de místicos extraordinários e nos documentos mais profundos da tradição da Igreja, vamos mergulhar nesta guerra espiritual que poucos conhecem, mas que mudou para sempre o equilíbrio de forças entre o bem e o mal no universo. A venerável Cecília Baige revela que o primeiro e mais crucial combate espiritual de São José aconteceu em sua própria mente durante os primeiros momentos após descobrir a gravidez de Maria. Satanás mobilizou suas legiões mais especializadas para destruir a fé de José através de um bombardeio sistemático de dúvidas, suspeitas e pensamentos corrosivos que poderiam ter anulado completamente o plano da encarnação. Monsenhor Ascânio Brandão explica que este não foi apenas um drama psicológico humano, mas uma batalha cósmica, onde todo o futuro da humanidade dependia da vitória espiritual de José sobre as tentações mais sofisticadas que Satanás já havia arquitetado. Se José tivesse sucumbido às dúvidas e rejeitado Maria publicamente, o escândalo resultante poderia ter inviabilizado socialmente a missão messiânica de Jesus. São Tomás de Aquino ensina que as tentações mais perigosas são aquelas que se disfarçam de prudência e justiça. Satanás não atacou José com tentações grosseiras, mas com argumentações aparentemente racionais. Como pode uma virgem conceber? Como pode Deus permitir que você seja enganado? Como pode aceitar uma situação que mancha sua honra e a de sua esposa? Cada pensamento era uma seta envenenada dirigida ao coração da fé josefina. Cecília Baige descreve com detalhes impressionantes como José travou esta batalha interior. Durante dias e noites, ele alternava entre momentos de dúvida agonizante e lampejos de fé heróica. Satanás enviou demônios especializados em destruir a confiança conjugal, outros especialistas em minar a fé religiosa e ainda outros focados em destruir a autoestima masculina. Era um ataque coordenado e multidimensional. Mas José desenvolveu uma estratégia espiritual única para vencer esta guerra interior. Em vez de tentar argumentar racionalmente contra as dúvidas, ele se refugiava em oração contemplativa diante do mistério. Cada vez que uma dúvida surgia, ele a oferecia a Deus em silêncio, pedindo luz. Esta entrega contemplativa das dúvidas anulava o poder demoníaco de multiplicá-las e corrompê-las. A venerável Maria de Ágreda revela que durante este período de combate interior, José recebia visitas angelicais frequentes que ele não percebia conscientemente, mas que fortaleciam sua alma nas profundezas. São Gabriel, que havia anunciado a encarnação a Maria, também foi enviado para sustentar espiritualmente José durante esta batalha crucial, infundindo-lhe forças para resistir. Baige descreve o momento exato da vitória josefina nesta primeira batalha. Quando José tomou a decisão íntima de confiar completamente em Maria, mesmo sem compreender o mistério, toda a armada demoníaca que o atacava foi instantaneamente dispersa. Sua fé heróica criou uma explosão de luz espiritual que cegou temporariamente os demônios envolvidos no ataque. O aspecto mais extraordinário desta vitória foi que ela estabeleceu José como especialista em combates contra dúvidas. A partir deste momento, sua intercessão se tornaria particularmente poderosa para pessoas atormentadas por dúvidas contra a fé,
especialmente pais de família que enfrentam situações incompreensíveis em suas vidas conjugais e familiares. Monsenhor Brandão observa que esta primeira batalha espiritual de José estabeleceu um padrão que se repetiria ao longo de toda a infância de Jesus. Satanás atacaria sistematicamente a fé e a confiança de José, e ele venceria sempre através da entrega contemplativa, oferecendo suas dúvidas e medos a Deus em silêncio adorador, permitindo que a luz divina dissipasse as trevas diabólicas. A tradição da Igreja conserva testemunhos de santos que experimentaram a intercessão especial de São José em momentos de crise de fé. Santa Teresa de Ávila relatava que, quando era atacada por dúvidas sobre a vida espiritual, invocava José, lembrando-se de suas próprias dúvidas iniciais, e sempre recebia luz para continuar avançando na santidade. Cecília Baige revela ainda que José guardou memória viva desta primeira batalha ao longo de toda a sua vida, e que ela se tornou fonte de sabedoria paterna única. Quando Jesus, durante a adolescência, passava por momentos de tensão interior, preparando-se para sua missão pública, José sabia exatamente como apoiá-lo, pois conhecia intimamente o processo de vencer dúvidas através da entrega contemplativa. Exorcistas modernos como o padre Gabriele Amort documentam que invocar São José vencedor das dúvidas durante libertações produz efeitos especiais contra demônios que atacam especificamente a fé das pessoas. Estes espíritos malignos demonstram particular aversão quando confrontados com a vitória josefina sobre a primeira e mais fundamental tentação contra a fé. A teologia mística ensina que esta primeira vitória espiritual de José foi tão completa e definitiva que estabeleceu uma ferida eterna no orgulho demoníaco. Satanás havia concentrado seus melhores estrategistas na tentativa de destruir José através das dúvidas, e a derrota foi tão humilhante que marcou para sempre a relação entre o inferno e o santo patriarca. Santos contemplativos como São João da Cruz identificavam na experiência josefina das dúvidas o modelo perfeito da noite escura da fé, aquele período de purificação onde Deus permite dúvidas para fortalecer a fé através da provação. José atravessou esta noite escura de forma heróica, estabelecendo o caminho para todos os futuros contemplativos. A promessa mais consoladora desta primeira batalha é que José compartilha sua vitória com todos os pais de família que enfrentam crises de fé. Quando um pai ou mãe é atacado por dúvidas sobre Deus, sobre o cônjuge, sobre os filhos, sobre a vida, pode invocar a vitória josefina e receber participação na força que o santo patriarca usou para vencer a primeira e mais perigosa tentação contra a fé. Aplicação transformadora. Como podemos usar a estratégia josefina da entrega contemplativa quando somos atacados por dúvidas? Que práticas espirituais nos conectam com esta primeira vitória de José, transformando nossas crises de fé em oportunidades de crescimento espiritual heróico? A venerável Cecília Baige revela que a fuga para o Egito não foi apenas uma viagem de refúgio, mas uma verdadeira expedição militar no mundo espiritual, onde José comandou uma caravana celestial em território completamente dominado pelas forças demoníacas. Cada quilômetro da jornada foi disputado palmo a palmo entre as legiões angelicais que protegiam a Sagrada Família e as hordas infernais que tentavam impedir sua chegada ao local seguro. Monsenhor Ascânio Brandão explica que o Egito, sendo o centro histórico da magia negra e dos cultos demoníacos mais antigos, representava o território mais hostil espiritualmente onde a Sagrada Família poderia se refugiar. Satanás havia concentrado ali suas forças mais poderosas ao longo de milênios, transformando aquela região num verdadeiro quartel-general das trevas. José precisou atravessar este território inimigo carregando o próprio Deus encarnado. São Tomás de Aquino ensina que quando o bem supremo entra em território dominado pelo mal, provoca automaticamente uma guerra espiritual de intensidade máxima. A simples presença de Jesus bebê em terras egípcias desestabilizou todo o equilíbrio demoníaco regional, forçando Satanás a mobilizar recursos extraordinários para tentar destruir a Sagrada Família antes que ela pudesse estabelecer uma cabeça de ponte celestial em seu território.
Cecília Baix descreve com detalhes extraordinários os ataques que José enfrentou durante esta jornada épica. Durante o dia, demônios especializados em criar miragens tentavam desorientar a família, fazendo-os perder o caminho ou direcionando-os para armadilhas mortais. À noite, espíritos malignos atacavam através de pesadelos aterrorizantes que tentavam quebrar a coragem de José e levá-lo ao desespero. Mas José havia recebido do anjo Gabriel não apenas a ordem de fugir, mas também instruções específicas sobre como conduzir esta guerra espiritual móvel. Ele aprendeu a mapear espiritualmente o território que atravessavam, identificando locais de concentração demoníaca e encontrando rotas alternativas onde a presença angelical era mais forte. Era uma verdadeira estratégia militar aplicada ao mundo espiritual. A venerável Maria de Ágreda revela que durante toda a fuga, José foi acompanhado por uma escolta angelical de 12 legião, comandada pessoalmente por São Miguel Arcângelo. Mas estes anjos não lutavam por José. Eles o apoiavam enquanto ele próprio travava as batalhas espirituais. José se tornou literalmente um general humano comandando forças celestiais contra inimigos demoníacos. Baix descreve episódios específicos desta guerra invisível. Quando a família chegava próxima a templos pagãos, José sentia fisicamente a pressão demoníaca intensificar-se. Então ele parava, segurava Jesus nos braços, olhava na direção do perigo espiritual e comandava em silêncio. Em nome do Filho que carrego, afastai-vos. Os ídolos nos templos próximos se rachavam misteriosamente. Um dos combates mais intensos aconteceu quando a família precisou passar próxima ao maior centro de culto diabólico do Egito Antigo. Baix revela que José passou uma noite inteira em oração de guerra, literalmente limpando espiritualmente o caminho que teriam que percorrer no dia seguinte. Sua oração era tão intensa que Maria podia ver ao redor da família uma barreira de luz que afastava todas as presenças malignas. Monsenhor Brandão observa que durante esta fuga, José desenvolveu uma forma especial de paternidade guerreira, que combinava ternura extrema com Maria e Jesus com firmeza inquebrantável contra as forças do mal. Ele alternava entre momentos de cuidado delicado com sua família e momentos de combate espiritual feroz contra os inimigos invisíveis. A tradição da Igreja conserva relatos de que por onde a Sagrada Família passava durante a fuga, deixava um rastro de purificação espiritual que beneficiava populações inteiras. Cidades que haviam sido dominadas por influências demoníacas por séculos experimentavam súbitas liberações espirituais após a passagem silenciosa de José, Maria e Jesus. Cecília Baix revela que José desenvolveu durante esta jornada uma técnica espiritual única que chamava de oração itinerante, uma forma de manter combate espiritual constante mesmo durante o movimento físico. Enquanto guiava o jumento, cuidava da bagagem e protegia fisicamente sua família, José mantinha simultaneamente uma batalha espiritual ininterrupta. Exorcistas modernos, como o padre José Antônio Fortea, documentam que invocar São José da Fuga para o Egito durante libertações produz efeitos especiais contra demônios que atacam famílias através de mudanças, viagens, relocalizações ou situações de refúgio. Estes espíritos malignos demonstram terror especial quando confrontados com José como protetor de famílias em trânsito. A Venerável revelou ainda que durante a fuga, José recebia constantemente avisos angelicais sobre perigos específicos, tanto físicos quanto espirituais, que aguardavam a família. Ele aprendeu a decifrar estes avisos místicos e a tomar decisões táticas que protegiam simultaneamente nos dois planos de realidade. Um aspecto fascinante desta batalha foi como José usava a própria presença de Jesus como arma espiritual suprema. Quando os ataques demoníacos se intensificavam, além de sua capacidade de resistência, José simplesmente descobria o rosto do menino Jesus e o apresentava às forças do mal. A visão da divindade encarnada dispersava instantaneamente qualquer concentração demoníaca. A teologia mística ensina que esta fuga para o Egito estabeleceu José como especialista em combates espirituais móveis,
situações onde é necessário manter proteção espiritual durante deslocamentos, mudanças, viagens ou qualquer forma de instabilidade geográfica. Sua experiência única o capacitou para proteger eternamente famílias em trânsito. Santos como São Francisco de Sales reconheciam na fuga josefina o modelo perfeito de como enfrentar exílios espirituais, aqueles períodos da vida onde somos forçados a sair de nossa zona de conforto e enfrentar territórios hostis, seja geograficamente ou existencialmente. José nos ensina a transformar exílios forçados em vitórias espirituais. A promessa mais consoladora desta segunda batalha é que José estende sua proteção de general espiritual a todas as famílias que enfrentam situações de instabilidade, mudança forçada ou necessidade de refúgio. Famílias que se consagram a São José, antes de mudanças importantes, experimentam proteção extraordinária durante períodos de transição. Estratégia de guerra espiritual. Como podemos invocar a proteção josefina quando nossa família enfrenta mudanças, viagens ou situações instáveis? Que práticas de oração itinerante nos conectam com a experiência de José como general espiritual em território hostil? A venerável Cecília Baige revela uma das verdades mais perturbadoras e consoladoras sobre a infância de Jesus. Desde os primeiros meses de vida, demônios especializados tentavam sistematicamente corromper o menino divino através de tentações adaptadas para cada fase de seu desenvolvimento humano. São José recebeu de Deus a missão específica de criar ao redor de Jesus um escudo espiritual que neutralizasse estas tentações precoces sem que elas sequer chegassem à consciência do Salvador. Monsenhor Ascânio Brandão explica que Satanás, não compreendendo completamente a natureza da encarnação, acreditava que Jesus poderia ser corrompido durante sua formação humana, especialmente nos períodos mais vulneráveis da infância e adolescência. Demônios especializados em corromper crianças foram mobilizados para tentar plantar sementes de egoísmo, rebeldia, sensualidade precoce e orgulho no coração do menino Jesus. São Tomás de Aquino ensina que as tentações mais perigosas são aquelas que atacam durante os períodos formativos da personalidade. Satanás tentou aplicar a Jesus a mesma estratégia que usa para corromper todas as crianças: inserir gradualmente pensamentos, desejos e impulsos negativos durante os momentos em que a consciência moral ainda está se desenvolvendo. Cecília Baige descreve com detalhes impressionantes como José detectava e neutralizava estas tentações direcionadas a Jesus. Ele desenvolveu uma sensibilidade espiritual extraordinária que lhe permitia perceber quando demônios tentavam se aproximar do menino. Estas tentativas demoníacas criavam no ambiente familiar uma tensão espiritual que só José conseguia detectar, como um animal que pressente terremotos. Quando José percebia uma aproximação demoníaca direcionada a Jesus, ele implementava imediatamente o que Baige chama de protocolo de proteção paterna. Primeiro, ele intensificava sua própria oração contemplativa, criando uma barreira de santidade ao redor da família. Segundo, ele aumentava a ternura física com Jesus, oferecendo mais abraços, carinhos e contato protetor. Terceiro, ele conduzia orações familiares mais longas e intensas. A venerável Maria de Ágreda revela que José recebeu do Espírito Santo 7 dons especiais de paternidade protetiva, que o capacitavam para esta missão única: discernimento espiritual para detectar presenças demoníacas, autoridade paterna que obrigava demônios a recuar, irradiação de pureza que criava ambiente intolerável para espíritos malignos, sabedoria para criar atividades que fortaleciam Jesus espiritualmente, fortaleza para manter vigília constante, piedade que atraía proteção angelical, temor de Deus que intimidava as forças do mal. Baige descreve episódios específicos desta defesa josefina. Quando Jesus brincava com outras crianças, José percebia quando demônios tentavam instilar comportamentos agressivos ou egoístas através das outras crianças. Então ele discretamente chamava Jesus para outra atividade, interrompendo a cadeia de tentação sem que ninguém percebesse a intervenção sobrenatural. Durante a adolescência de Jesus,
Estas tentações se intensificaram dramaticamente. Demônios especializados em corromper jovens tentavam despertar precocemente impulsos sexuais, ambições mundanas, rebeliões contra a autoridade paterna. José enfrentou algumas das batalhas espirituais mais intensas de sua vida durante este período, mantendo Jesus protegido sem restringir seu desenvolvimento humano normal. Monsenhor Brandão observa que José desenvolveu uma forma única de educação preventiva, que fortalecia Jesus contra tentações futuras sem expô-lo prematuramente ao mal. Ele ensinava virtudes através de exemplos positivos, contava histórias edificantes, criava experiências que desenvolviam naturalmente a resistência moral do jovem Jesus. A tradição da Igreja ensina que esta experiência josefina o transformou no especialista celestial em proteção de crianças contra tentações precoces. Pais que consagram seus filhos a São José desde pequenos experimentam uma proteção especial contra influências corruptoras que tentam atingir as crianças através de mídia, colegas, ambiente escolar ou familiar. Cecília Baige revela que José desenvolveu também uma forma especial de oração preventiva, onde intercedia antecipadamente contra tentações que ainda não haviam se manifestado, mas que ele previa espiritualmente que atingiriam Jesus em momentos futuros. Esta oração profética criava reservas de graça que protegeriam Jesus durante sua vida pública. Exorcistas como o padre Cipriano de Mel documentam que invocar São José protetor da infância durante casos que envolvem crianças vítimas de influências demoníacas produz resultados extraordinários. Demônios que se especializam em corromper crianças demonstram terror especial quando confrontados com a autoridade paterna protetiva que José desenvolveu defendendo Jesus. Um aspecto fascinante desta defesa josefina era sua capacidade de transformar tentações em oportunidades de crescimento espiritual. Quando detectava uma tentação direcionada a Jesus, José não apenas a neutralizava, mas criava situações onde Jesus podia exercitar virtudes opostas, transformando ataques demoníacos em ocasiões de fortalecimento moral. A Venerável revelou ainda que José mantinha comunicação constante com anjos especializados na proteção da infância, criando uma rede de vigilância celestial ao redor de Jesus. Esta rede funcionava como um sistema de alerta precoce que detectava tentações antes mesmo que elas se aproximassem da consciência do menino. A teologia mística ensina que José estabeleceu através desta defesa constante um modelo de paternidade protetiva integral, que protege simultaneamente o corpo, a mente e a alma das crianças. Pais que imitam este modelo josefino criam ambientes familiares onde influências corruptoras simplesmente não conseguem penetrar. Santos como São João Bosco, especialista em educação de jovens, reconheciam na pedagogia josefina o método perfeito de formar crianças na virtude sem reprimi-las, protegê-las do mal sem isolá-las do mundo, fortalecê-las espiritualmente sem forçar sua liberdade. A promessa mais consoladora desta terceira batalha é que José continua exercendo esta proteção especial sobre todas as crianças que são consagradas à sua guarda paterna. Crianças josefinas desenvolvem resistência natural às tentações precoces e mantêm sua inocência muito além do que seria estatisticamente esperado na cultura moderna. Proteção familiar essencial. Como podemos estabelecer esta defesa josefina sobre nossos filhos? Que práticas de consagração e vigilância espiritual nos conectam com a experiência de José como defensor supremo da inocência infantil contra todas as forças que tentam corromper prematuramente nossas crianças? A Venerável Cecília Baige revela uma dimensão pouco conhecida da vida da Sagrada Família. A pobreza que eles experimentaram não era apenas uma circunstância socioeconômica, mas um campo de batalha espiritual, onde demônios especializados tentavam sistematicamente quebrar a confiança de José na providência divina, através de necessidades materiais extremas e aparente abandono de Deus. Monsenhor Ascânio Brandão explica que Satanás desenvolveu uma estratégia específica para atacar José através da pobreza, calculando que um homem responsável por sustentar o próprio Deus encarnado eventualmente sucumbiria ao desespero,
quando confrontado com necessidades materiais que ultrapassavam completamente suas possibilidades humanas de solução. Era um ataque direcionado ao coração da confiança masculina na capacidade de prover para a família. São Tomás de Aquino ensina que a pobreza pode ser uma purificação ou uma tentação, dependendo de como é enfrentada espiritualmente. Demônios especializados em pobreza diabólica tentam transformar necessidades materiais legítimas em ocasiões de rebelião contra Deus, amargor contra a vida, desespero sobre o futuro e perda da dignidade pessoal. Cecília Baige descreve com detalhes tocantes os ataques demoníacos que José enfrentava durante os períodos de maior escassez material. Quando a família ficava dias sem alimento adequado, quando Jesus precisava de roupas que José não podia comprar, quando Maria estava doente e não havia recursos para tratamento, demônios sussurravam constantemente: que tipo de Deus permite que seu próprio filho passe necessidade? Por que você confiou nesta missão impossível? Mas José desenvolveu uma forma heróica de pobreza conquistadora, que transformava cada necessidade material numa oportunidade de crescimento espiritual. Em vez de permitir que a escassez gerasse amargor, ele a oferecia como sacrifício pela salvação das almas. Cada dia sem comida adequada se tornava um jejum oferecido pelos pecadores. Cada noite com frio se tornava uma penitência pelos ingratos. A venerável Maria de Ágreda revela que José desenvolveu uma técnica espiritual extraordinária que chamava de alquimia da pobreza. Ele transformava mentalmente cada privação material numa riqueza espiritual correspondente. Quando não tinha ouro para comprar luxos, contemplava a riqueza infinita de ter Deus como filho. Quando não tinha casa própria, meditava sobre como preparava o coração humano para ser morada do divino. Baige descreve episódios específicos onde José venceu tentações intensas contra a providência. Durante uma crise particularmente severa, quando a família estava há 3 dias com apenas pão e água, demônios bombardearam José com pensamentos de revolta. Abandone esta família, volte para sua vida anterior. Deus não está cumprindo sua parte. José respondeu intensificando sua confiança e declarando interiormente: mesmo que ele me mate, continuarei confiando. A batalha mais intensa aconteceu durante o período no Egito, quando José precisou reconstruir completamente sua vida profissional em terra estrangeira. Demônios atacavam através de clientes que não pagavam, concorrentes que sabotavam seu trabalho, autoridades que discriminavam refugiados. José enfrentou não apenas pobreza, mas humilhação social sistemática. Monsenhor Brandão observa que José transformou cada ataque demoníaco através da pobreza numa vitória espiritual através da confiança heróica. Ele desenvolveu uma forma de riqueza interior que era completamente independente das circunstâncias materiais externas, criando uma estabilidade espiritual que deixava os demônios completamente desorientados. A tradição da Igreja conserva testemunhos de que José recebia frequentemente providências impossíveis, precisamente nos momentos de maior necessidade, não porque evitasse a pobreza, mas porque sua confiança heróica atraía intervenções divinas que demonstravam aos demônios a futilidade de tentar quebrar sua fé através de necessidades materiais. Cecília Baige revela que José desenvolveu uma forma especial de oração na pobreza, que não pedia alívio das dificuldades, mas fortalecimento espiritual para enfrentá-las heroicamente. Esta oração atraía graças tão poderosas que José experimentava alegria genuína mesmo nos momentos de maior carência material. Exorcistas como o padre Gabriele Amort documentam que invocar São José vencedor da pobreza demoníaca durante libertações produz efeitos especiais contra demônios que atacam pessoas através de dificuldades financeiras, desemprego, ruína econômica ou qualquer forma de escassez material que gera desespero espiritual. Um aspecto fascinante desta batalha foi como José conseguia manter Jesus e Maria completamente protegidos dos efeitos psicológicos da pobreza. Mesmo durante as maiores carências, o ambiente familiar permanecia alegre, esperançoso e cheio de gratidão. José absorvia todo o peso espiritual da pobreza para que sua família pudesse viver em paz interior.
A venerável revelou ainda que José transformou sua oficina numa verdadeira escola de confiança na providência. Enquanto ensinava carpintaria a Jesus, simultaneamente o educava sobre como confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias materiais pareciam indicar abandono divino. Cada lição técnica incluía uma dimensão espiritual. A teologia mística ensina que José estabeleceu, através desta batalha, um modelo de masculinidade providencial, que define a verdadeira virilidade não pela capacidade de acumular riquezas, mas pela capacidade de confiar heroicamente em Deus, mesmo nas maiores dificuldades materiais. Santos como São Vicente de Paulo reconheciam em José o modelo perfeito de como servir aos pobres, não apenas dando esmolas, mas demonstrando através do próprio exemplo que a pobreza material pode coexistir com riqueza espiritual extraordinária, dignidade pessoal inabalável e alegria genuína. A promessa mais consoladora desta quarta batalha é que José compartilha sua vitória sobre os demônios da pobreza com todas as famílias que enfrentam dificuldades materiais extremas. Famílias que se consagram a São José durante crises financeiras experimentam uma estabilidade interior que desafia todas as circunstâncias externas. Confiança inquebrantável necessária. Como podemos desenvolver esta pobreza conquistadora, josefina, que transforma necessidades materiais em riquezas espirituais? Que práticas de confiança na providência nos conectam com a experiência de José como vencedor de todas as tentações que usam a escassez material para atacar nossa fé? A venerável Cecília Baige revela uma das batalhas espirituais mais complexas que São José enfrentou. Demônios especializados tentavam sistematicamente minar sua autoridade paterna sobre Jesus, criando situações onde ele seria forçado a exercer autoridade sobre aquele que era seu próprio Criador, gerando conflitos interiores que poderiam paralisá-lo espiritualmente e comprometer sua missão protetiva. Monsenhor Ascânio Brandão explica que Satanás identificou na autoridade paterna de José o ponto aparentemente mais vulnerável de toda a encarnação. Como poderia uma criatura exercer autoridade legítima sobre seu Criador? Como poderia um homem comandar Deus? Demônios bombardeavam José constantemente com este paradoxo, tentando induzi-lo à paralisia espiritual ou à abdicação de sua responsabilidade paterna. São Tomás de Aquino ensina que a autoridade paterna é participação direta na autoridade de Deus Pai e que, por isso, é um dos alvos preferenciais dos ataques demoníacos. Quando José aceitou ser pai de Jesus, assumiu uma autoridade que era simultaneamente humana e divina, humana em sua forma, divina em sua origem e destinação. Cecília Baige descreve com detalhes fascinantes como demônios atacavam José através de tentações de reverência excessiva que o impediriam de exercer disciplina paterna normal sobre Jesus. Eles sussurravam: "Como ousas corrigir Deus? Como podes dar ordens ao Criador do universo? Como tens autoridade sobre aquele que te criou?" Estas tentações eram mais sutis e perigosas que ataques diretos. Simultaneamente, outros demônios atacavam através de tentações de familiaridade excessiva, que levariam José a tratar Jesus apenas como criança comum, esquecendo sua divindade. Eles tentavam fazê-lo exercer autoridade paterna de forma puramente humana, sem a reverência devida à divindade de seu filho adotivo. José desenvolveu uma forma extraordinária de autoridade paterna mística, que equilibrava perfeitamente ternura humana e reverência divina. Ele exercia a autoridade sobre Jesus com a naturalidade de um pai comum, mas sempre numa atmosfera de adoração interior que reconhecia a divindade daquele que obedecia às suas orientações. A venerável Maria de Ágreda revela que José recebia constantemente iluminações especiais sobre quando e como exercer autoridade paterna sobre Jesus. O Espírito Santo o instruía sobre quais situações exigiam firmeza paterna, quais demandavam ternura especial, quais requeriam reverência adoradora. Baige descreve episódios específicos onde José precisou exercer disciplina paterna sobre Jesus, corrigindo comportamentos inadequados, estabelecendo limites, orientando escolhas,
sempre mantendo o equilíbrio místico entre autoridade legítima e reverência devida. Cada exercício de autoridade paterna se tornava simultaneamente ato de obediência à vontade de Deus Pai. Um dos ataques mais intensos aconteceu durante a adolescência de Jesus, quando ele começou a demonstrar conhecimentos que ultrapassavam completamente a sabedoria de José. Demônios tentaram convencer José de que havia perdido sua autoridade paterna, que não tinha mais nada a ensinar, que deveria se tornar discípulo em vez de pai. Monsenhor Brandão observa que José resolveu este conflito através de uma sabedoria única. Ele continuou exercendo autoridade paterna sobre os aspectos humanos da vida de Jesus, enquanto se tornava discípulo nos aspectos divinos. Esta dupla postura, pai e discípulo simultaneamente, desconcertou completamente as estratégias demoníacas. A tradição da Igreja ensina que esta experiência josefina o transformou no modelo supremo de autoridade paterna cristã. Exercer comando quando necessário, oferecer orientação quando apropriado, demonstrar ternura constantemente, manter reverência sempre, reconhecer limites humildemente. Cecília Baige revela que José desenvolveu uma forma especial de oração de autoridade paterna, onde pedia constantemente a Deus sabedoria sobre como exercer legitimamente autoridade sobre Jesus, sem desrespeitar sua divindade. Esta oração atraía graças específicas que o orientavam em cada situação concreta. Exorcistas como o padre José Antônio Forteia testemunham que invocar São José modelo de autoridade paterna durante libertações produz efeitos poderosos contra demônios que atacam especificamente a autoridade dos pais sobre os filhos, tentando destruir a ordem familiar através da rebelião sistemática contra a autoridade legítima. Um aspecto extraordinário desta batalha foi como José conseguia fazer Jesus obedecer alegremente às suas orientações paternas. Nunca houve conflito ou tensão, porque José exercia a autoridade sempre em perfeita sintonia com a vontade do Pai Celestial. E Jesus reconhecia nesta autoridade paterna uma expressão da vontade divina. A Venerável revelou ainda que durante os últimos anos de sua vida, José gradualmente transferiu sua autoridade paterna para o próprio Jesus, preparando-o para assumir sua missão pública. Esta transição de autoridade foi feita com tanta sabedoria que fortaleceu ao invés de enfraquecer os laços familiares. A teologia mística ensina que José estabeleceu através desta batalha o modelo perfeito de como exercer a autoridade humana em nome de Deus, sempre em sintonia com a vontade divina, sempre motivada pelo amor genuíno, sempre exercida para o bem daquele que obedece, sempre temperada pela humildade e reverência. Santos educadores como São João Bosco reconheciam na pedagogia josefina o método supremo de educação, exercer a autoridade paterna de forma que os filhos obedeçam por amor, ao invés de medo, cresçam em liberdade responsável, ao invés de rebeldia, desenvolvam reverência por Deus através da reverência pelos pais. A promessa mais consoladora desta quinta batalha é que José compartilha sua sabedoria de autoridade paterna mística com todos os pais que se consagram à sua proteção. Pais josefinos desenvolvem uma forma de exercer autoridade que é simultaneamente firme e terna, exigente e compreensiva, decidida e respeitosa. Paternidade santificada urgente. Como podemos desenvolver esta autoridade paterna mística que José exerceu sobre Jesus? Que práticas de paternidade cristã nos conectam com a experiência josefina de exercer comando legítimo motivado sempre pelo amor e orientado sempre para o bem dos filhos? A Venerável Cecília Baige revela que a batalha espiritual mais agonizante de São José foi a última: preparar Jesus para enfrentar sozinho todas as forças demoníacas durante sua missão pública, sabendo que não poderia mais protegê-lo fisicamente, mas confiando que a educação espiritual que lhe havia dado seria suficiente para vencer até mesmo as tentações mais sofisticadas de Satanás. Monsenhor Ascânio Brandão explica que durante os últimos anos de vida de José, demônios intensificaram dramaticamente seus ataques contra Jesus adolescente, preparando-se para as tentações que lhe apresentariam durante a vida pública.
José percebia espiritualmente esta escalada demoníaca e sabia que sua morte próxima deixaria Jesus temporariamente mais vulnerável aos ataques diretos. São Tomás de Aquino ensina que a educação espiritual mais importante acontece durante a transição da adolescência para a idade adulta, quando os jovens precisam internalizar definitivamente os valores que receberão da família. José teve poucos anos para transmitir a Jesus todas as estratégias espirituais que ele precisaria para vencer as tentações futuras. Cecília Baige descreve com detalhes comoventes como José intensificou a educação espiritual de Jesus durante este período final. Ele compartilhou todas as técnicas de combate espiritual que havia desenvolvido ao longo dos anos, como detectar precocemente aproximações demoníacas, como neutralizar tentações através da oração contemplativa, como usar o silêncio como arma espiritual, como transformar ataques em oportunidades de crescimento. José sabia profeticamente que Jesus enfrentaria 3 grandes tentações no deserto e passou meses preparando-o especificamente para cada uma. Para a tentação da gula espiritual, transforme pedras em pães. José ensinou Jesus a valorizar mais a palavra de Deus que qualquer alimento material. Para a tentação da vanglória espiritual, atire-se do pináculo. José o educou sobre verdadeira confiança em Deus versus presunção espiritual. Para a tentação do poder mundano, adore-me e receba todos os reinos. José desenvolveu em Jesus uma compreensão profunda sobre a diferença entre autoridade legítima que serve e poder ilegítimo que escraviza. Cada lição paterna se tornava uma vacina espiritual contra tentações futuras específicas. A venerável Maria de Ágreda revela que durante este período, José desenvolveu uma forma especial de oração de transferência, onde gradualmente entregava a proteção de Jesus diretamente nas mãos do Pai Celestial, pedindo que as legiões angelicais assumissem a defesa que ele não poderia mais exercer fisicamente. Baige descreve o momento mais agonizante desta batalha final, quando José percebeu espiritualmente que Jesus teria que enfrentar não apenas tentações comuns, mas uma paixão que incluiria ataques demoníacos de intensidade nunca antes experimentada na história. Ele precisava preparar Jesus psicologicamente para sofrimentos que ultrapassavam qualquer experiência humana normal. José desenvolveu então uma pedagogia única que chamava de educação para o sofrimento redentor. Ele ensinou Jesus que alguns sofrimentos não devem ser evitados, mas abraçados quando fazem parte de missões divinas. Cada pequena dificuldade da vida cotidiana se tornava uma preparação mística para a paixão futura. Monsenhor Brandão observa que José conseguiu equilibrar magistralmente a preparação de Jesus para sofrimentos extremos, sem gerar ansiedade prematura ou trauma psicológico. Ele revelou gradualmente a dimensão sacrificial da missão messiânica, sempre no contexto da vitória final e da alegria eterna que resultariam do sacrifício. A tradição da Igreja ensina que durante este período final, José transmitiu a Jesus uma forma especial de espiritualidade do abandono, que seria fundamental durante a agonia no Getsêmani. Jesus aprendeu com José que confiar em Deus não significa evitar sofrimentos, mas encontrar significado redentor, mesmo nas experiências mais dolorosas. Cecília Baige revela que José desenvolveu também uma pedagogia da vitória, onde ensinou Jesus a enxergar além dos sofrimentos temporais a glória eterna que resultaria de sua missão. Cada conversa sobre a paixão futura incluía meditações sobre a ressurreição e a salvação universal que ela produziria. Exorcistas como o Padre Cipriano de Mel documentam que invocar São José Educador Espiritual durante libertações produz efeitos especiais contra demônios que atacam jovens durante a transição para a vida adulta, período em que muitas pessoas perdem a fé recebida na infância e se tornam vulneráveis às influências malignas. Um aspecto extraordinário desta educação josefina foi como ela combinou preparação para combates espirituais intensos com desenvolvimento da ternura e compaixão que caracterizariam o ministério público de Jesus. José educou simultaneamente o guerreiro espiritual e o bom pastor que Jesus seria.
A Venerável revelou ainda que José criou para Jesus uma espécie de mapa espiritual das principais estratégias que Satanás usaria contra ele durante a vida pública. Ataques através de parentes próximos, tentações através de discípulos ambiciosos, armadilhas através de autoridades religiosas corruptas. A teologia mística ensina que José estabeleceu através desta educação final o modelo perfeito de como preparar jovens para enfrentar autonomamente as batalhas espirituais da vida adulta. Transmitir conhecimento prático sobre combate espiritual, desenvolver virtudes que resistam às tentações específicas de cada época, infundir confiança em Deus que persista mesmo nos momentos de aparente abandono. Santos educadores como São Francisco de Sales reconheciam na pedagogia josefina o método supremo de educação espiritual. Preparar os jovens não apenas para evitar o mal, mas para vencê-lo heroicamente quando necessário. Transformar tentações em oportunidades de crescimento. Manter esperança mesmo nas circunstâncias mais adversas. A promessa mais consoladora desta sexta batalha é que José continua exercendo esta educação espiritual final sobre todos os jovens que são consagrados à sua proteção durante a transição para a vida adulta. Jovens josefinos desenvolvem uma resistência especial às tentações da modernidade e uma capacidade única de encontrar sentido redentor nas dificuldades. Educação espiritual decisiva. Como podemos implementar esta pedagogia josefina na educação de nossos filhos adolescentes? Que práticas de formação espiritual nos conectam com a experiência de José como educador supremo que prepara jovens para vencer autonomamente todas as batalhas espirituais da vida adulta? A Venerável Cecília Baige revela que o sétimo e último combate espiritual de São José não terminou com sua morte, mas se transformou numa vitória perpétua que continua protegendo todas as crianças do mundo através de uma herança espiritual que ele estabeleceu para a humanidade futura. José morreu vitorioso sobre todas as forças demoníacas que tentaram atacar Jesus, e esta vitória se perpetua eternamente através de sua intercessão celestial. Monsenhor Ascânio Brandão explica que José não apenas protegeu Jesus durante sua infância, mas estabeleceu um sistema de proteção universal que se ativa automaticamente sempre que crianças são consagradas à sua guarda paterna. Cada vitória que José obteve contra demônios específicos durante a infância de Jesus se tornou uma vitória disponível para todas as crianças que vivem sob sua proteção celestial. São Tomás de Aquino ensina que as vitórias dos santos sobre o mal não são apenas pessoais, mas criam um tesouro espiritual que beneficia toda a igreja militante. José, tendo vencido as mais sofisticadas estratégias demoníacas direcionadas contra a infância, estabeleceu uma especialização celestial em proteger crianças que nenhum outro santo possui na mesma intensidade. Cecília Baige descreve revelações extraordinárias sobre como José organiza no céu a proteção de todas as crianças do mundo. Ele estabeleceu uma hierarquia angelical especializada, onde diferentes anjos recebem missões específicas: proteção contra tentações precoces, defesa contra influências corruptoras, fortalecimento da inocência natural, desenvolvimento da resistência espiritual. A herança josefina inclui 7 proteções específicas que José conquistou através de suas vitórias terrestres: proteção contra dúvidas que destroem a fé infantil, vitória do primeiro combate, proteção durante mudanças e instabilidades familiares, vitória do segundo combate, defesa contra tentações precoces, vitória do terceiro combate, resistência contra desespero em dificuldades materiais, vitória do quarto combate, fortalecimento da autoridade paterna legítima, vitória do quinto combate. Educação espiritual para enfrentar o mal autonomamente, vitória do sexto combate. A Venerável Maria de Ágreda revela que José recebeu de Deus uma promessa especial. Enquanto existirem crianças na terra que precisem de proteção espiritual, sua missão paterna continuará ativa no céu. Ele não aposentou sua paternidade com a morte, mas a universalizou para toda a humanidade futura.
Baij descreve visões místicas onde contemplou José no céu coordenando verdadeiras operações de resgate espiritual para crianças em situações de extremo perigo espiritual. Crianças vítimas de abusos, órfãos abandonados, jovens expostos prematuramente ao mal, adolescentes em crise de fé. Para cada situação, José mobiliza recursos celestiais específicos. A herança josefina inclui também uma pedagogia celestial, que continua educando pais sobre como proteger espiritualmente seus filhos. Pais que se consagram sinceramente a São José desenvolvem instintivamente sabedoria sobre como detectar perigos espirituais, criar ambientes protetivos, fortalecer a resistência moral das crianças. Monsenhor Brandão observa que esta vitória eterna de José estabeleceu uma zona de segurança espiritual ao redor de todas as famílias que vivem genuinamente sob sua proteção. Demônios reconhecem esta proteção josefina e evitam atacar diretamente crianças que estão sob sua guarda celestial, concentrando seus esforços em alvos menos protegidos. A tradição da Igreja conserva inúmeros testemunhos de crianças que experimentaram proteção josefina em situações de extremo perigo. Acidentes evitados misteriosamente, doenças curadas inexplicavelmente, influências corruptoras afastadas providencialmente, vocações religiosas protegidas de ataques sistemáticos. Cecília Baij revela que José estabeleceu uma forma especial de adoção espiritual, onde se torna pai celestial de todas as crianças que lhe são consagradas pelos pais ou por elas mesmas. Esta adoção é real e produz efeitos concretos na vida espiritual das crianças, criando uma ligação paterna que perdura pela eternidade. Exorcistas como o padre Gabriele Amort testemunhavam que casas onde São José é venerado como protetor da família se tornam território proibido para demônios que atacam especificamente crianças. Eles sabem que José está vigiando e não tentam entrar, explicava o renomado ministro de Libertação. Um aspecto fascinante desta herança eterna é como ela se adapta às ameaças específicas de cada época. José desenvolveu proteções contra tentações que nem existiam em sua época terrena. Vícios tecnológicos, influências midiáticas corruptoras, ideologias que atacam a inocência, perversões que tentam normalizar o mal. A Venerável revelou ainda que José mantém comunicação especial com Maria Santíssima para coordenar a proteção de todas as crianças do mundo. Juntos, eles formam o casal celestial que protege todas as famílias terrestres, especializando-se respectivamente na proteção paterna, José, e na proteção materna, Maria. A teologia mística ensina que esta vitória eterna de José representa a extensão perpétua da encarnação. Assim como Deus se fez criança para ser protegido por José, todas as crianças podem participar desta proteção josefina através da consagração familiar sincera. Santos como São Francisco de Sales profetizavam que chegaria uma época onde a proteção josefina seria especialmente necessária devido aos ataques intensificados contra a inocência infantil. Quando a infância estiver sob cerco sistemático, José manifestará poder especial para defendê-la, previa o santo doutor. A promessa mais consoladora desta 7ª vitória é que nenhuma criança consagrada genuinamente a São José será abandonada nas batalhas espirituais que enfrentará. José mobiliza todos os recursos celestiais necessários para garantir que estas crianças cresçam protegidas, desenvolvam resistência ao mal e alcancem a vida eterna. Consagração familiar definitiva. Como podemos estabelecer esta herança josefina invencível em nossa família? Que práticas de consagração infantil nos conectam com esta vitória eterna de José, que transforma nossos filhos em crianças celestialmente protegidas contra todas as forças que tentam destruir sua inocência e sua fé? Estes 7 combates espirituais invisíveis que São José travou para proteger a infância de Jesus revelam uma verdade revolucionária. A casa de Nazaré foi o maior campo de batalha espiritual da história, onde as estratégias mais sofisticadas de Satanás foram sistematicamente derrotadas por um carpinteiro silencioso que se tornou o maior general da guerra espiritual universal. Cada vitória josefina contra as dúvidas que atacam a fé,
contra os perigos que ameaçam durante mudanças, contra as tentações que corrompem a inocência, contra o desespero que nasce da pobreza, contra os ataques à autoridade paterna, contra o despreparo para enfrentar o mal, contra todas as forças que ameaçam a infância. Estabeleceu precedentes espirituais que beneficiam eternamente todas as famílias que se colocam sob sua proteção. São José não apenas protegeu Jesus, ele desenvolveu um manual de guerra espiritual familiar que está disponível para todos os pais que enfrentam as mesmas batalhas em suas próprias famílias. Cada estratégia que ele usou, cada vitória que conquistou, cada proteção que estabeleceu continua operativa através de sua intercessão celestial. O aspecto mais consolador destes mistérios é descobrir que as batalhas espirituais que enfrentamos com nossos filhos já foram vencidas por José. Não precisamos inventar estratégias inéditas ou enfrentar sozinhos forças que nos superam.